o ano da promessa, né? O ano da promessa. E 2025 é um ano de júbilo. E na Bíblia, o ano de júbilo é o ano de descanso, é o ano de cura, é o ano de pagar as dívidas, é um ano de bênçãos, amém, né? E eu creio nisso, eu creio que Deus tem preparado algo muito especial para cada um de nós no ano de 2025, o ano da promessa. Mas o que acontece quando o ano da promessa é interrompido por desastres, acidentes, sofrimento ou dor, né? Aqui estão fotos do sul da Califórnia. E pra gente, a gente estava animado, 2025, Deus vai operar, vai ser um ano de bênção, mas os fogos vieram com força, o incêndio queimando casas, vocês com certeza viram nas notícias, né? Então foi devastador. E hoje é dia 1º de fevereiro, mas parece que pra gente já faz 4 meses que a gente está em 2025. De tanto trabalho, de tanta coisa que a gente teve que tomar conta. Então tem sido já pra gente um ano de bênção que foi interrompido por alguns desastres. E a pergunta então é, o que nós fazemos quando o ano da promessa é interrompido? Mas eu quero mostrar, no meio da devastação, quero mostrar esse vídeo de uma amiga minha. Quando o fogo estava pegando e queimando todas as casas, ela me mandou esse vídeo. E ela mora em Altadena, é onde estava o fogo. E esse vídeo foi tomado por um bombeiro que mandou o vídeo para ela e falou, olha só, todas as casas ao seu lado se queimaram, mas a sua casa ainda está aqui intacta. Eu pensei que você ia aplaudir agora e falar, glória a Deus. E ela estava com a família dela em San Diego, ela falou, glória a Deus, porque quando ela saiu, né, eles falaram, todo mundo tem que sair de casa, ela saiu, não sabia o que ia acontecer, e para ela poder ouvir que Deus protegeu, que Deus estava lá, Deus cuidou da casa dela, tudo se queimou ao redor, mas a casa dela ficou lá, foi uma bênção. E essa foi uma de várias histórias que eu ouvi. Um pastor amigo meu em Pasadena, ele falou, olha, tem 3 famílias na nossa igreja que se queimou tudo ao redor da casa deles, mas a casa deles ficou de pé. Então Deus protege, Deus cumpre com o ano da promessa, mas nem todos experimentaram isso. Um amigo meu que está plantando uma igreja ali fora de Pasadena também, ele falou, eles acabaram de plantar a igreja ano passado, ele falou, a igreja se queimou, era um prédio bonito, bem antigo, completamente queimado, tudo, queimou tudo. E nós queremos ajudá-lo, falamos, como que a gente pode ajudar? Ele falou, a melhor maneira que você pode nos ajudar é vocês ajudarem aqueles que estão passando por necessidades agora na nossa comunidade. Então, em vez dele ficar, coitadinho de mim, né, manda auxílio, não, ele falou, não, nós vamos agora ajudar, nós experimentamos o que é passar por essa situação, nós vamos agora ajudar aos outros. Então, eu estou falando sobre o fogo, um incêndio literal, né? Mas vamos falar sobre o fogo de uma forma mais, assim, metafórica, vamos dizer. Porque todos nós experimentamos, todos nós passamos por fogo na nossa vida. Alguns fogos são grandes, alguns fogos são pequenos. Por exemplo, descobrir que você tem câncer é um fogo grande. Trancar o seu carro com a chave dentro no inverno é um fogo pequenininho, né? Esquecer o aniversário de casamento, vou deixar você decidir. Vou deixar você decidir o tamanho desse fogo, tá bom? É grande, é. Olha, não importa o tamanho do seu fogo, não importa o tamanho da provação que você está passando hoje, mas eu quero compartilhar algo com você. Quando passamos por fogos e provações, não se trata apenas da provação, não se trata apenas da perda, não se trata apenas do diagnóstico, não se trata apenas daquele relacionamento que você tinha, vai além disso. Também se trata do fim dos seus planos, o fim de um sonho. Nossa, eu tinha um sonho e agora não vai se realizar. O luto pelo que você pensou que a vida seria.
Eu pensava que agora eu já teria os meus papéis de imigração. Eu pensava que agora eu teria uma família. Eu pensava que agora eu já estaria estável no meu trabalho. Mas não é real. O luto por quem você pensou que aquela pessoa era. Nossa, eu confiei naquela pessoa e aquela pessoa me abandonou. Eu casei com aquela pessoa e a pessoa me traiu, me divorciou. A perda de estar no controle, de ter controle. Numa situação que você está, onde você não tem controle nenhum. Né? Ou pode até ser a perda daquilo que você esperava. Eu esperava algo na minha vida, mas esse fogo, essa provação, tirou a minha esperança. Hoje, então, eu quero falar... Se está tudo bem na sua vida, e está uma bênção, está tudo jóia, então eu espero que essa mensagem possa ministrar a você quando você passe por um momento de provação. Mas hoje eu quero falar com aquela pessoa que está no meio do fogo. Aquela pessoa que está sobrecarregada, aquela pessoa que está com medo do futuro, aquela pessoa que está sofrendo, aquela pessoa que está sentindo que é uma coisa após outra coisa, que vai errado, está dando errado, e você simplesmente não consegue ter um momento de alívio. Se isso é você, então essa mensagem é para você. Amém? Olha, eu quero que você saiba que você importa a Deus. E eu quero também que você saiba que tudo o que você está passando na sua vida, tudo aquilo que você está lamentando, Deus vê e Deus está operando na sua vida. Amém? Então, eu quero responder essa pergunta. O que nós podemos fazer no meio do fogo, no meio da aprovação? O que nós podemos fazer? E eu quero compartilhar a história de 3 adolescentes no Antigo Testamento. E eles estiveram no meio de um fogo. E através da história deles, nós vamos aprender sobre o que Deus faz e Deus faz através dos fogos em nossa vida. E daí eu quero te dar também um ponto uma lição onde o que você pode fazer no meio da provação que você está passando. Amém? Então quem que está animado aqui? Amém. Muito bom, isso aí. Essa história vem de Daniel, mas antes de eu ler, eu quero mostrar para você a história, tá bom? Então, isso aí aconteceu mais ou menos 600 anos antes de Jesus chegar até a terra. E o rei Nabucodonosor era o rei da Babilônia. E a Babilônia conquistou a terra de Deus, o povo de Deus, de Judá. E ele ordenou que todos os jovens mais brilhantes, os jovens mais fortes de Judá fossem deportados para a Babilônia. E lá eles seriam doutrinados nos costumes babilônicos. Esse programa especial, então, tinha o objetivo de arrancar a identidade deles, e esperando que eles crescessem ou esquecessem quem eles eram e de quem eles eram. Então, eles queriam que eles esquecessem o Deus que eles serviam. Então, eles receberam novos nomes, receberam novas roupas, eles estavam em uma nova dieta, eles receberam novas práticas, e o objetivo é que eles pudessem assimilar a cultura babilônica e assim se entregar ao império babilônico e não mais a Deus e o reino de Deus. Então esses 3 adolescentes, eles receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor daí construiu uma estátua de 27 metros de altura, uma estátua de ouro, e falou: eu quero que todos se prostrem perante essa estátua, e eu quero que vocês sirvam o rei. Era a estátua dele mesmo, e quando ele falou: eu quero que todos se ajoelhassem, quando todos se ajoelharam, aqueles 3 permaneceram de pé. Eles não ajoelharam diante de nenhum ídolo, e eles falaram: nós vamos ajoelhar apenas perante o único Deus verdadeiro. Então eles foram levados à presença do rei, e eles falaram: esses 3 não se ajoelharam, e daí o rei os ameaçou de morte. Ele falou: olha, eu vou te dar mais uma chance, é a sua última chance de se ajoelhar diante de mim, ou senão
nós vamos mandar você para a fornalha para morrer incendiado vivo. E aqui está a resposta deles. Daniel capítulo 3, versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó, Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode nos livrar. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Uau! Imagina você estando nessa situação, sua última chance, ou senão você vai ser jogado na fornalha de fogo. E eles falaram: não, nós sabemos que Deus vai nos livrar, e se Ele não nos livrar, nós não vamos desistir da nossa fé. Quando eu leio essa passagem, duas coisas vêm em mente. A primeira coisa é isso, se você quiser escrever ou tirar uma foto da tela. Primeiro, não precisamos fingir quando enfrentamos o fogo. Você vê aqui que eles não minimizaram a situação, eles não aceitaram que o fogo e o perigo eram muito reais. E porque às vezes nós achamos que ter fé em Deus significa que nós nunca lutamos, que não temos problemas, né? Não admitimos dificuldades, né? Quando a gente fala: nossa, estou passando uma dificuldade, a pessoa fala assim: não fala isso não, né? E a gente fala: não, a gente pensa que ser cristão significa sempre estar sorrindo, alegre, contente, né? Suck it up, finge assim que está tudo bem. Mas não é assim. Ter fé não significa estar sempre positivo ou sempre sorrindo. O nosso filho Isaac, ele está jogando futebol agora, o futebol brasileiro, né? Futebol verdadeiro, aquele que você joga com o pé, e com a bola. Então a gente estava num jogo e eu falei para eles: Liz, quem que a gente vai jogar hoje? E ela falou o nome do time. E era o time número 1, o melhor. Daí eu falei assim: nós vamos perder feio hoje. Ela olhou para mim e falou assim: você tem que ser mais positivo. Eu falei: é verdade, né? Nós vamos perder feio hoje. A fé em Jesus Cristo não deve ser assim, e a gente vê isso na vida desses adolescentes. Eles não fingiram, eles aceitaram: temos aqui um problema, temos aqui uma dificuldade, mas nós não vamos desistir da nossa fé em Deus. A segunda coisa que eu vejo rapidamente assim nessa história é que eles não desistiram da fé quando enfrentaram o fogo. A resposta deles foi a seguinte: sabemos que o nosso Deus pode nos salvar, mas mesmo que Ele não o faça, ainda assim confiaremos e serviremos apenas o Deus verdadeiro. Isso é o que eu chamo de fé de 2 punhos, assim. É aquela fé de dizer: eu sei que Deus pode e vai me livrar. Mesmo que Ele não me livre, eu não vou parar de adorar e servir ao único Deus verdadeiro. Amém? E eu penso nessa fé, eu falo: essa é a fé que eu quero ter. Mas muitas das vezes não é a fé que eu tenho. Bom, estou sozinho nisso aí? Nem sempre conseguimos ter essa fé, né? Às vezes sentimos medo, às vezes sentimos ansiedade, e às vezes a gente pensa assim: eu sou cristão, não posso sentir medo. Eu sou crente, eu não posso ter ansiedade. Mas ter medo e ter ansiedade não é um pecado. Não é um pecado. E eu queria falar para você que a sua oração deve ser assim: Deus, eu oro para que me livres deste medo, dessa ansiedade, desse diagnóstico, dessa dívida, dessa perda. Mas mesmo que se o Senhor não me livrar, eu não vou deixar de te adorar, de servir e de confiar em Ti. Essa é a nossa oração. Então eu quero falar que não precisamos fingir até conseguir.
You don't have to fake it until you make it. Mas olha só, podemos ter fé antes de sentir. Eu pus até um negócio lá, se você quiser tirar foto, pode tirar. Porque essa é a verdade. Às vezes nós não sentimos que Deus está operando e obrando nas nossas vidas. Mas mesmo quando não sentimos, nós podemos ter a fé de que mesmo que não vemos, Ele está trabalhando, Ele está operando, Ele está livrando. Eu não vejo, mas eu sei, eu confio. Então eu posso ter a fé antes de sentir, mas eu não preciso trabalhar tanto para fingir, para conseguir. Essas são lições que eu aprendo dessa história aqui. Então nós podemos dizer a Deus assim, olha, Deus, eu tenho medo e confio em Ti. Não é assim, eu tenho medo, mas eu confio em Ti. Não é mais, é e. Eu tenho medo e eu confio em Ti. Eu tenho ansiedade e confio em Ti. O meu coração está partido e eu confio em Ti. Estou incerto sobre o futuro e eu confio em Ti. Essa é a fé cristã. Não vamos ignorar, não vamos fingir que não existe um problema, uma provação, um fogo, mas vamos dizer, eu sei em quem eu confio, eu sei que Ele vai me livrar, e se Ele não me livrar, eu não vou desistir dEle. Amém? Bom, então, o que acontece na história depois é incrível. E Deus não salvou eles antes de serem tirados no fogo. A minha oração é sempre, Deus não deixa eu passar por essa dificuldade. Deus não deixa eu passar por esse problema. Deus não deixa eu passar por esse fogo, né? Mas aqui, Deus deixou eles serem tirados na fornalha de fogo. Então, o que vai acontecer aqui é incrível. E eu vou fazer um teste depois. Então presta atenção na história, que eu vou fazer uma pergunta para você, tá bom? Versículo 24. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo quantos? 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha e em chamas gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Vocês já fizeram assim, fogo, né? Lá ele queimar os s'mores e tudo. Daí a sua roupa fica cheirando que nem fumaça. Você lava, semanas ainda cheira que nem fumaça, né? Eles estavam dentro do fogo e não tinha nem cheiro de fumaça. Daí fala assim: disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida e prestar culto a adorar a outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Amém, né? A fé deles causou aqui que Deus aparecesse no meio do fogo de uma forma milagrosa. E o que nós aprendemos nessa história? 3 coisas que eu vou compartilhar com você, que nós podemos aprender sobre Deus nessa história. Primeiro, que a presença de Deus está no fogo. A presença de Deus está no fogo. Deus apareceu no meio do fogo, ali a 4ª pessoa na fornalha. Deus estava com eles. Agora olha só. Quando acontece alguma coisa na nossa vida, uma provação, um fogo, um desastre, um acidente, um diagnóstico do médico, como seres humanos, é natural que a nossa primeira pergunta seja: por quê? Deus, por quê? Por que que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Deus, por que que isso está acontecendo comigo? Eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu louvo a Deus, até levanto a mão assim, ó, mais acima da minha barriga, assim, ó. Por quê? Por quê? Daí com certeza você ouviu pessoas falarem para você: não pergunte por quê,
Mas pergunte, Deus, o que o Senhor quer me ensinar através dessa situação? Através dessa provação? Muito bom, né? Não é só assim, por quê? Porque às vezes a gente não vai entender, mas o que o Senhor está tentando me ensinar nessa situação? Mas eu quero levar a gente um passo além disso. Eu acho que a melhor pergunta para fazer é a seguinte: quando você estiver em provação, em teste, no fogo, é falar, quem? Quem estava aí comigo? Quem não me abandonou? Quem cuidou de mim e quem me protegeu? O meu filho CJ, o mais velho, de 20 anos, está na universidade em Los Angeles, em Pasadena. E ele tinha ido na igreja com a namorada dele, e ele estava voltando da igreja para a universidade, e ele entrou na pista. Se vocês já viram na televisão, a pista da Califórnia são enormes, 5 linhas, carros, né? E quando ele estava entrando, ele estava dirigindo um carro pequeno, veio uma caminhonete grande com um trailer atrás. E essa caminhonete não só era grande, tinha aquelas lanças saindo da roda, sabe assim? Quando ele entrou, a caminhonete não parou, pegou ele atrás, aquelas lanças agarraram o carro dele, começaram a comer o lado do carro dele, depois jogou a traseira do carro dele, ele começou a virar no meio da pista, e daí, quando o carro parou, no meio da pista, parou ao lado oposto do tráfego. E nenhum outro carro bateu nele. E no momento que aconteceu o acidente, um dos professores dele, o professor que ele mais se relaciona, estava passando ali do nada. E ele reconheceu o carro do CJ, ele foi e ele pôde estar ali com o CJ. E como um pai, e a Liz também como uma mãe, nós nos sentimos que Deus cuidou da vida dele. A frente do carro dele estava amassada. Eu falei, como que você amassou a frente do carro? Ele falou, não sei. Ele falou, foi tão rápido. E quando eu consegui falar com ele, ele falou, pai, eu não entendo. Por quê? Por que Deus deixou isso acontecer? A gente estava vindo da igreja, né? E não sei. Eu falei, filho, não se preocupe. É só um carro. Eu quero que você pergunte essa pergunta. Quem estava com você no momento do acidente? Quem que protegeu você de qualquer outro carro de bater em você? Quem que mandou o seu professor ali naquele momento para cuidar, para estar com você lá, já que eu e a sua mãe não podiam estar? Quem estava com você? E ele falou, pai, Deus é bom demais. Deus estava comigo. E eu quero que você saiba que no seu fogo, na sua provação, Deus está presente. Amém? Em Tiago capítulo 4, versículo 8 diz, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Deus não está longe do seu sofrimento, Deus está aí com você. A segunda coisa que nós aprendemos é o seguinte, que a libertação de Deus está no fogo. A libertação ou a liberdade de Deus está no fogo. Quando aqueles 3 jovens foram jogados no fogo, o autor no texto fez questão de falar que nada foi destruído. E ele fala assim, suas roupas não estavam queimadas, seus cabelos estavam intactos. Imagina só, depois de estar dentro da fornalha, o cabelo deles ainda cheirava como Fruity Garnier, ou Garnier Fruity. Nem cheiro de fumaça tinha. Mas aqui, ó, lembra que eu falei que eu ia fazer um teste? O que queimou? As cordas. Amém. Amém. As cordas e as correntes que atavam eles estavam completamente queimado, porque nós vemos que o rei falou, vocês não jogaram eles atados? Agora eu vejo eles andando completamente livres. E olha só, a verdade é que o fogo não destruiu o povo de Deus, mas destruiu aquilo que os atava, que os prendia. Amém? Muitas vezes Deus usa os desafios, usa as provações da nossa vida para remover tudo aquilo que nos está prendendo. O fogo que o inimigo planejou na sua vida, pensa na sua vida, o fogo que o inimigo planejou para te ferir,
pode ser o mesmo fogo que Deus vai usar para te libertar. Amém? Podemos aplaudir o nome de Jesus? Eu não sei qual provação você está passando, qual fogo que você está no meio, mas talvez você esteja passando no fogo de um relacionamento que foi quebrado. E Deus está falando, eu quero te libertar desse relacionamento. Eu não quero que você tenha essa vontade de agradar a todo mundo, essa dependência da opinião dos outros. Eu quero que você seja livre. Ou talvez você esteja passando pela insegurança do trabalho. E Deus está falando, olha, eu quero libertá-lo dessa necessidade do seu trabalho, da sua profissão, definir a sua identidade pelo que você faz, por quanto você ganha. Tem um amigo meu que ele sempre foi muito sucesso, ele é um CEO de companhias e tudo, e nos últimos 2 anos ele está sem trabalho. E ele compartilhou comigo, ele falou, Pastor Christian, olha, eu estou passando por uma provação muito grande, porque eu era a pessoa que escrevia cheque para outras pessoas e falava, olha, toma aí para te abençoar, não precisa pagar, quando você puder pagar, paga, se não puder, não faz mal. E ele falou, agora eu sou a pessoa que agora no dia 1º, eu não sei se eu vou poder pagar o meu aluguel. Ele falou, pastor, eu tinha centenas de milhares de dólares aí disponível na minha conta. Hoje eu tenho $500 na minha conta bancária. E isso ele falou, mas eu agradeço a Deus, porque Ele está me ensinando não confiar na minha profissão, mas confiar nele. Deus me está livrando dessa necessidade de eu provar que eu sou um CEO de uma companhia. E me está colocando numa posição de humildade, onde eu estou pedindo por oração, estou pedindo por ajuda. E ele falou, e eu não posso estar mais contente do que eu estou. E eu sei que Deus vai prover, no nome de Jesus. E sabe o que ele está fazendo hoje? Está pregando no meu lugar, lá na igreja de San Diego. E sabe qual que é o tema da pregação? Orar com uma oração desesperada. Esse é o tema. Então, Deus traz libertação, e a terceira lição que nós aprendemos é que Deus é revelado através do fogo. Deus é revelado através do fogo. Antes disso acontecer, o rei falou, todos vão ser forçados a adorar aos ídolos. E depois dessa história, o próprio rei disse, não vamos mais fazer isso, porque não há outro Deus além do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele é o Deus verdadeiro, então agora todos vamos adorar a Deus. Naquele fogo, Deus foi revelado ao rei e a todo o reino da Babilônia. E na sua vida, a presença de Deus, a pessoa de Deus, deve ser revelada através da sua aprovação. Sabe por quê? Porque as pessoas que são parte da sua vida precisam ver Deus nessa situação. Seus filhos precisam ver. Seus amigos precisam ver. Seus colegas de trabalho precisam ver a sua fé no meio da aprovação. Quando você enfrenta a dificuldade, você tem fé em Deus. As pessoas que não sabem que Jesus é a única solução para a vida delas, que Jesus é a única solução para os problemas delas, eles vão poder ver na sua vida que eles precisam de Jesus. Deus vai ser revelado, eles vão falar assim, eu quero mais desse Jesus que você tem, que eu não sei como que você consegue passar por essa provação e ainda ter fé nesse teu Deus. Então, quero terminar com mais uma lição, e essa lição é, o que nós devemos fazer para manter a nossa fé no meio do fogo. E é o seguinte, lembrem-se de quem Deus é e de quem você é. Lembrem-se de quem Deus é e de quem você é. Olha só, os nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego, não eram os nomes que eles nasceram. Foi o nome que o rei da Babilônia deu para eles. O nome verdadeiro deles eram os seguintes. Ananias, que significa amado por Deus. Misael, que significa quem é como Deus. E Azarias, que significa Deus me ajudou.
E eles não se esqueceram do significado do nome deles, eles não absorveram a nova identidade babilônica dos nomes deles. E nesse momento de provação e fogo, eles se lembraram de quem Deus é, se lembraram de quem eles eram. E eles disseram, nós não vamos esquecer e não vamos adorar nenhum outro Deus, além do único Deus verdadeiro. Gente, na sua vida, o inimigo vai tentar fazer você esquecer quem você é. Ele vai. Um rapaz veio na igreja e ele falou, eu preciso falar com você, pastor. Eu falei, pode falar. Ele falou assim, pastor, você acha que fantasma existe? Eu falei, que fantasma? Você é bobo? Fantasma? Não, existe demônio, existe o diabo, isso sim. Ele falou, porque eu achei que tinha fantasma em casa, porque eu fico ouvindo essas vozes. Eu falei, então são os demônios que estão falando para você, coisa que eles querem que você comece a entender e fazer parte da sua identidade. Eu falei, e você tem que começar a ler a Bíblia, porque na Bíblia a voz de Deus, quando você lê a Bíblia, a voz de Deus é escutada, e a Bíblia vai falar quem realmente você é. E você vai poder falar não para as mentiras do diabo, e você vai poder falar sim para as promessas de Deus que Ele tem para você. E você? O inimigo tem falado para você? Tem mentido para você? Ele quer que você se esqueça de quem você é? Talvez ele está falando assim para você, você é indigno. Você é abandonado, ninguém gosta de você. Você é invisível, ninguém percebe você. Você é desprezado. Você é sem esperança. Eu não sei quais outras coisas menores que o inimigo quer que você se prostre diante. Talvez sejam os seus medos. Talvez seja o seu orgulho. Talvez seja as suas inseguranças. Talvez seja a sua necessidade de sempre ter que agradar as outras pessoas. Ou talvez seja a necessidade de se sentir insensível. Ou a sua necessidade de parecer superior. Não sei. Mas eu sei que o inimigo tem falado palavras para definir a sua identidade fora da sua identidade de Deus. E eu não sei quais são os fogos que o inimigo está tentando pôr na sua vida para intimidar você. Mas eu vou falar isso aqui para você. O melhor plano que o inimigo tem para fazer você esquecer quem você é e a quem você pertence, não vai funcionar na sua vida. Sabe por quê? Porque eu quero que vocês saibam que o inimigo não tem poder de mudar quem realmente você é em Jesus Cristo. Eu quero que você fique de pé comigo. E eu vou falar algumas verdades da palavra de Deus, de quem você é, que o inimigo não pode mudar. E eu quero que você receba. Então depois, no final de cada uma delas, você pode fazer amém, se você quiser, como um bom pentecostal. O pastor Renato falou amém, ele se converteu já. Quero que você receba isso. Você é visto por Deus. Você é amado por Deus. Você é criado por Deus para um propósito importante. Você não está quebrado demais para Deus. Deus te conhece melhor do que ninguém e te ama assim mesmo do jeito que você é. Deus sabe o que você está carregando, aquilo que ninguém mais sabe que você está carregando, e Ele quer te ajudar a carregar esse peso hoje. Quando as circunstâncias mudam, Deus não muda na tua vida. Quando as pessoas não são confiáveis, Deus é confiável. Quando a vida não é estável, Deus é estável. Quando sentimos medo do futuro, Deus não tem medo do futuro. O Deus que criou tudo, que sabe tudo, que te vê, que te ama, não se esqueceu de você. Você pode confiar em Deus. Feche seus olhos. Eu quero orar uma oração especial para você. A presença de Deus está muito forte aqui, porque Deus tem algo especial preparado para você. Uma mulher no culto de espanhol veio para mim depois do culto. Ela falou: pastor, eu não ia vir na igreja hoje. Ela falou: mas Deus falou, você tem que ir.
E ela falou, quando eu vi a mensagem, eu sabia que Deus queria falar comigo. Ela falou, meu esposo está escondido, morrendo de medo da imigração. Ele não está nem saindo de casa de tanto medo. E ela falou, eu também tenho medo. Mas agora que eu vi essa palavra, ela falou, eu confio que Deus vai nos livrar. E mesmo se Ele não nos livre, nós vamos continuar adorando a Deus. Talvez essa é a sua história hoje. Você está passando por um momento difícil, uma provação, no meio do fogo. Você tentou desistir. Sua fé foi abalada. Você falou, Deus, o Senhor é realmente real? O Senhor está aqui, o Senhor sabe o que está passando na minha vida. E Deus quer falar para você, eu sei, eu tenho visto. E mesmo que pareça que eu não estou operando na sua vida, eu estou. Aleluia. Se você é essa pessoa que precisa ver a presença de Deus na sua aprovação, levanta uma mão assim, levanta bem alto, que eu quero orar uma bênção sobre você. Não abaixe sua mão, deixa assim, bem alto. Se você conhece alguém na sua vida, família, amigo, vizinho, colega de trabalho, você está pensando, aquela pessoa precisa ouvir essa mensagem. Aquela pessoa precisa ver a presença, a libertação de Deus na vida dela. Levanta a outra mão para ela. Por ela. Agora recebe essa bênção. Pai, olha só. Essas mãos levantadas. Um ato físico representando a transformação espiritual que está acontecendo agora na nossa vida, Senhor. Senhor, obrigado pela Tua presença. Não sabemos porquê. Claro que estamos aprendendo algo, mas nós temos a certeza de que o Senhor nunca nos abandona. Que o Senhor nunca nos rejeita. Espírito Santo, nos enche agora para que nós não desistimos da nossa fé, mesmo no meio da fornalha, Senhor. E que a nossa libertação seja um testemunho para todos aqueles que não conhecem Jesus ainda, para saber que só existe um Deus, o Deus verdadeiro. E Ele se apresentou para nós na forma do Seu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus hoje e falar, Jesus, eu quero confiar em Ti, somente em Ti, eu quero servir ao Senhor, não importa as provações, fala para Ele, Jesus, eu recebo você no meu coração hoje. Receba o Senhor no meu coração hoje, Jesus. Pai, faz a obra, Senhor. Anima o Seu povo, Senhor. E que esse fogo que nós sabemos que não vai destruir nossa vida, mas que destrua tudo aquilo que nos prende e nos ata hoje. No nome de Jesus, estamos livres para Te louvar, estamos livres para Te adorar. Só o Senhor merece toda a honra e glória no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o nome de Jesus.